10. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10. Paulo diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, ilumina a nossa mente, Deus, ilumina nosso coração, ilumina quem nós somos, para discernirmos a mensagem que o Senhor tem para a tua igreja nessa noite, Pai. Fala ao profundo da nossa alma, esse é o nosso pedido, que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Vocês sabem que eu tenho cultivado dentro de mim, um amor pela nossa comunidade de fé. E eu sei que eu divido isso com muitos aqui, se não com todos. E a gente tem sempre falado o quanto que a nossa comunidade de fé, ela é um oásis para a gente, né? Um lugar que a gente gosta de estar, um lugar em que a gente é curado, um lugar em que a gente gosta de cultivar essa comunhão santa que nós temos. E muitas das minhas falas, vocês devem se lembrar e se recordar, que eu sempre digo uma coisa, né? Que a gente tem que tomar cuidado para a gente não se achar a última bolachinha do pacote, né? Porque embora a gente nutra um amor, um carinho gigantesco, né, por quem nós somos enquanto comunidade de fé, isso não pode se transfigurar, se transformar em nenhum tipo de arrogância. Mas além disso, quando eu falo que nós não somos a última bolachinha do pacote, e complemento normalmente dizendo que nós não somos perfeitos, isso tem um elemento didático, um elemento pedagógico, uma intenção de nos ensinar, inclusive me ensinar, esse fato, o fato de que de fato não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos enquanto igreja, enquanto instituição, enquanto ajuntamento e obviamente tampouco enquanto pessoas. E a nossa imperfeição, ela tem como consequência uma coisa muito óbvia. Muito óbvia, nós teremos problemas e dificuldades ao longo da nossa jornada. Nós vamos viver uma experiência religiosa, como Igreja Batista em Quitaúna, mesmo assim a gente sendo aquele oásis, e eu creio que nós somos, desfruto dele, valorizo ele, eu sei que nós vamos também nos machucar, nós vamos nos ferir, eu sei que também nós vamos nos decepcionar, eu sei que eu, enquanto pastor titular da comunidade, vou decepcioná-los em alguma medida, eu sei que vocês vão me decepcionar também, e a gente vai se decepcionar mutuamente. Me lembro de um irmão, né? Logo que eu cheguei aqui, e passaram alguns anos a gente caminhando junto, né? E ele falou para mim assim: pastor, mas eu adoro o Senhor,
cara gosta de mim muito, né? E era um cara muito legal, é um cara muito legal. E ele falou: pastor, mas eu sei que um dia você vai me chatear. Ele falou para mim. Acho que não chegou ainda esse dia, ele nunca falou que eu chateei, né? Mas é um fato. Nós não somos perfeitos, existem problemas, existem dificuldades. Agora, isso tem que ser considerado para cada um de nós como membros de uma comunidade de fé, de tal modo que a gente saiba que para além dos problemas, para além das dificuldades, para além das decepções, nós temos algo acima disso tudo, algo que ultrapassa isso tudo, que é o oásis, que é a nossa causa, que é a causa do reino de Deus, que é o nosso compromisso com o nosso mestre, de permanecermos firmes no caminho e na corrida da fé que nos é proposta. Portanto, para além de tudo aquilo que pode acontecer entre a gente ao longo do tempo, que eu sinceramente espero que não sejam coisas obviamente gravíssimas, né? Mas é um pisãozinho no pé do outro aqui, um pisando no calo do outro ali, e essas coisas que a gente sabe que faz parte. Mas que chateia, que faz gente desviar, que faz gente ficar chateada, que faz gente quase perder a fé, né? E coisas do gênero. Mas a gente tem que entender que tem algo acima disso tudo, meu irmão e minha irmã. E eu queria muito que você entendesse uma coisa nessa noite. O Evangelho, a causa do Evangelho, a causa do reino de Deus, ela não é uma escolha como outras escolhas que a gente faz na nossa vida. O Evangelho não é uma opçãozinha, não é uma escolha, sabe? Que nem eu vou escolher com qual camisa que eu vou na celebração, com quem que eu vou sair para tomar um café ou não vou, se eu vou assistir o programa A ou não, se eu vou assistir a série B, C, D. Não, o Evangelho, ele é a nossa causa de vida. O Evangelho, meu irmão, minha irmã, é a nossa causa de vida. Qual causa na nossa vida vai ser mais importante que a causa do reino de Deus? Não tem nada que possa ser comparado à causa do reino de Deus. Por isso Jesus fala de uma pérola de grande valor. Que quem encontra esse tesouro, vende tudo que tem para comprar o terreno onde aquele tesouro está. Porque ali vale tudo, ali é tudo. Sabe, não é uma escolhinha a mais. Não, é a causa da nossa vida, é a causa da nossa existência. É aquilo que o Paul Tillich, por exemplo, chama de preocupação última. Não tem nada além disso. É a preocupação última. A gente tem as preocupações penúltimas na vida. Penúltimas. Minha profissão, meu emprego, né? Se eu caso, se eu compro uma bicicleta, se eu tenho filho, se eu não tenho filho, o que eu vou fazer na minha vida, etc. e tal. São preocupações genuínas, importantes, mas são penúltimas. O reino não é penúltimo, é último. O Evangelho é último. Só que a gente tem que também fazer uma constatação aqui. Isso que deveria ser preocupação última, se tornou ao longo do tempo, dos meses, dos anos, das décadas, se tornou algo reduzido. A fé se tornou, sabe, uma coisa supérflua. A fé, ela se tornou adesivo de carro. Né? Inclusive tem um adesivinho lá da marca Fé, né? Patentearam a marca Fé. E aí a gente coloca o adesivo no carro e a gente acha, não, eu sou do Evangelho. Por quê? Porque o meu carro tem um adesivo. Né? Não estou criticando você se você tiver, tá? Não é esse o ponto. O ponto é você achar que o Evangelho é um adesivo num carro. Que o Evangelho é um produto religioso.
Irmão, irmã, a causa do reino de Deus, a causa do evangelho, não pode ser reduzida a algo infantil. Você não está numa igreja, numa comunidade de fé, num lugar que se pretende ser um clubinho, para a gente se encontrar, para ter a nossa turminha, para a gente se reunir, para a gente bater um papo e comer um panetone com café só. A causa, a nossa causa, aquilo que a gente partilha da palavra, do evangelho, vai muito além de querermos achar que a igreja é um clubinho para a gente se encontrar. Nós estamos, na verdade, todos nós, unidos numa causa, que é a causa do evangelho, do reino de Deus, que ultrapassa as coisas que normalmente são consideradas para a gente pensar, eu gosto dessa igreja, não gosto dessa igreja, essa igreja tem o louvor mais gostoso, então eu vou para lá, porque essa tem um ministério infantil com a parede colorida, esse aqui está com esmilinguido ainda lá fora pintado, lá dentro, ultrapassado, então eu vou para essa, eu vou para aquela, eu faço isso, eu faço aquilo. Não! Nós não somos um clubinho, nós somos o povo do reino, o povo do evangelho. E portanto, o que eu queria encorajar a igreja nessa noite a refletir comigo a partir do texto de Filipenses que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Como ele disse, eu aprendi. Tem algo nessa noite que eu gostaria que a gente aprendesse, ou pelo menos que o nosso coração se disponibilizasse para a gente se colocar numa rota de aprendizagem. É a gente entender que a nossa fé, ela passa por um processo formativo, pedagógico, educacional, que faz a gente sair daquele momento inicial. Sabe aquele momento que você entra na igreja, que você se converte, e tudo é mil maravilhas, aquela coisa da ingenuidade, né? Eu sempre conto a história da Aline, né? Deve estar lá com a Anne. A Aline falava para mim, quando ela encontrou a igreja, se converteu nos primeiros dias, semanas, meses ali, ela falou, encontrei um lugar perfeito. Perfeito, aqui as pessoas não falam mal das outras. Aqui não tem fofoca. As pessoas não têm vícios, André. Esse lugar aqui é perfeito, é o céu. Né? A gente sabe que, obviamente, tem fofoca? Tem. Fala mal? Fala. Tem vícios? Tem. Somos humanos, pecadores, reunidos aqui juntos. Então a gente tem que ultrapassar essa fase da ingenuidade. E depois que a gente sai da fase da ingenuidade, tem uma outra fase, que é uma fase da decepção. É quando você fala assim, meu Deus do céu, o negócio está perdido. Está perdido. Olha o que aquela liderança fez. Olha o que aquele pastor manipulou. Olha que tipo de povo é aquele. Olha como esse pessoal julga. Olha como esse pessoal é juiz. Olha a hipocrisia. Aí você começa a perceber as coisas. Você fala assim, gente, que decepção. Que decepção. Onde eu amarrei meu burro, né? Como diziam os antigos, né? Onde eu amarrei meu burro. A gente tem, como apóstolo Paulo, que aprender. E aprender aqui significa passar da ingenuidade, superar a decepção e entender uma coisa importantíssima, que se você esquecer tudo que eu vou falar e lembrar disso, acabou, está ótimo. A nossa causa é maior do que toda e qualquer circunstância. A causa do evangelho, a causa do reino de Deus é maior do que toda e qualquer circunstância, meu irmão e minha irmã. E a gente precisa se voltar para esse apóstolo Paulo, que escreve essa carta de Filipenses. Ele não escreve numa faculdade de teologia, ele não escreve num gabinete pastoral com ar-condicionado, ele não escreve envolto um monte de livro, ele escreve na prisão. Ele não escreve como alguém que está querendo teorizar, como alguém que está procurando uma editora para lançar um livro. Ele não escreve para ele ser famoso, ele não escreve para se tornar o cara, ele não está contabilizando quantas cartas ele já escreveu para ver se ele vai ser o maior escritor do Novo Testamento, embora ele seja.
Não, ele não escreve como um teórico. A carta dele é forjada em sofrimento, é forjada em dor, ele está aprisionado, e ele escreve essa carta porque ele tem uma causa. E aquilo que ele coloca na carta, o conteúdo que ele coloca na carta, ele demonstra para a gente que ele tem uma causa. O contentamento do Paulo, a alegria que o apóstolo Paulo tem, gente, não caiu do céu. É resultado de um processo de aprendizagem doloroso, difícil, a que ele foi submetido. E ao longo dessa caminhada, certamente ele teve um momento que ele falou assim: nossa, encontrei Jesus. E ele encontrou Jesus mesmo no caminho, né? Só que depois de encontrar Jesus, ele encontrou também os superapóstolos, ele encontrou falso profeta, ele encontrou um povo, que uma coisa é você comer o pão que o diabo amassou. O Paulo comeu o pão que um monte de igreja amassou. Um monte de crente amassou, um monte de gente piedosa amassou. E ele sofreu. Os camaradas lá dos Coríntios, de Coríntios, chegaram a falar assim sobre Paulo: o Paulo é muito bom, sabe escrever carta, mas quando ele prega ele é fraco. Não tem eloquência, não fala bem. Apóstolo Paulo. Ele foi forjado nisso, não caiu do céu, é discipulado, é processo, é formação, é aprendizado. Irmão, irmã, hoje à noite o convite para você nesse começo de ano é para você ir para uma escola, a escola do Evangelho, para você amadurecer, para você crescer, para nós aprendermos com Paulo. O que Paulo aprendeu? Primeira coisa, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. E ele diz ainda um pouquinho para frente: seja bem alimentado, seja com fome. Não é que ele tinha o que comer e dava para se virar. Com fome, tendo muito ou passado necessidade. Irmão, irmã, a causa do Evangelho, aqui a gente está falando de um exemplo, obviamente, apóstolo Paulo, primeiro século, né? O Saulo que vira Paulo, o que era o perseguidor da igreja passa a ser o perseguido, uma situação extrema. Mas o que Paulo está dizendo para a gente? Que a causa do Evangelho, ela nos leva a superar a alegria das coisas materiais. A causa do Evangelho, a causa do reino de Deus, ela faz cada um de nós, ou deveria fazer cada um de nós, ficar de boa com a tentação do consumo, com a tentação do consumismo. Hoje, eu estava no ano novo, peguei, chutei a bola da Anne para um lugar, caiu num telhado lá, perdi a bola da Anne. Aí ela chegou: papai, você chutou minha bola no telhado. Você chutou minha bola no telhado. Aí eu peguei lá o appzinho lá de compras famoso que você conhece. Falei: vem aqui, vamos ver uma bola. Fiquei vendo lá. Aí eu já vi o olhinho dela assim: nossa, mas tem o Chess, tem o não sei o que lá, Patrulha Canina aqui, tem não sei o que lá. E ela começou a passar o dedinho assim, ó, já olhando já para os... Eu falei: não, deixa eu fechar isso aqui. Quer consumir, quer o brinquedo, já aprende a entrar nesse ciclo. E a gente como pai é tentado ao quê? Não, para minha filha ser feliz ela tem que ter. Se ela quer eu vou dar, eu vou comprar. E eu lembro como eu era como filho, minha mãe está aqui de prova, né? Todo ano que eu queria um presente, eu ficava de bico lá, até receber o presente que eu queria. É a lógica do nosso mundo, é a lógica que nos forja a desejarmos coisas. A gente só é feliz com coisa, e eu sou tentado a achar que a minha filha só vai ser feliz na hora que eu passar o dedo, clicar no negócio que ela quer, para ela ter, porque daí sim. E o que o Paulo está dizendo aqui, né? Estou tentando ser didático com os irmãos, dar alguns exemplos práticos do dia a dia, é o seguinte: não tem nada material mais importante que a causa do Evangelho. Nada. Não tem nada
que pode roubar a tua alegria, meu irmão e minha irmã, se você é da causa do Evangelho. Não tem bem material que você não tenha, que pode te deixar triste, perto da causa do Evangelho. Se a gente quiser amadurecer e caminhar com uma fé, para uma fé madura, para uma fé, sabe, forjada, uma fé bem trabalhada, uma fé que faz a gente realmente botar os nossos pés e a gente encontrar, não uma superfície qualquer, mas raiz sólida. A gente tem que entender que não tem nada que o dinheiro possa comprar nessa terra, nesse mundo, capaz de substituir o lugar da causa do Evangelho nas nossas vidas, meus irmãos. Você pode estar comendo, sabe, aquele peixe assado maravilhoso, top, naquele melhor restaurante que você imaginar aí. Ou você pode estar comendo pão duro. Se você tem a causa do Evangelho como a tua causa, você vai encontrar satisfação, felicidade, e não tem nada que vai roubar a alegria do reino de Deus da tua vida. Você pode não ter dinheiro para comprar o presente que o teu filho que está bicudo e quer. Mesmo você sendo esse pai, mesmo você ficando um pouco balançado. Sou pai agora, né? Eu sei do que eu estou falando, né? A gente fica lá. Mas a causa do Evangelho em nós faz a gente ser um pai e uma mãe diferente. Porque nada vai roubar a alegria que nós temos de sermos do reino, de sermos do Evangelho, de termos Jesus como nosso mestre de vida. Paulo aprendeu isso. Paulo viveu isso. Ele sabe o que é passar necessidade. Ele sabe, né? Esses dias falei com um amigo, o amigo falei assim, vamos comer uma pizza? Não vou, cara. Não tenho dinheiro. Podemos tomar um cafezinho? Falei, vamos tomar um cafezinho. Se é do Evangelho, não importa se é cafezinho ou se é pizza. Se é do Evangelho, alegria, preocupação última na alma, no coração, não vai ter nada que roube. Nada, nada, absolutamente nada. Paulo também aprendeu, né? Ele fala, aprendi a passar por toda e qualquer situação. Eu queria te convidar para abrir em 2 Coríntios 11, a partir do 23. A gente vai ler até o 28. Como se não bastasse as limitações materiais do Paulo, e no contexto do texto que ele fala aqui em Filipenses, o foco ali é bem material. Mas em 2 Coríntios 11, 23 e 28, eu me dou a liberdade, como ele fala, aprendi a passar por toda e qualquer situação. Vamos ver algumas que ele passou. Ele diz assim, falando ali sobre os superapóstolos, né? Esse pessoal que está totalmente enganado por um monte de pregador, conversa mole, lá em Coríntios. Ele fala assim, são eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Devo estar fora de mim para falar dessa maneira, mas trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte, repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir,
passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Até aqui. O que faz um homem se submeter a tudo isso aqui, gente? O que faz Paulo se submeter a tudo isso aqui que ele descreveu? É porque ele aprendeu que tem uma coisa mais importante do que as pessoas, mais importante do que a lealdade das pessoas, mais importante do que qualquer tipo de nhenhenhé, de mimimi, de coisinha, de coisas que acontecem, e de coisas, no caso de Paulo, gravíssimas que acontecem. Tem uma coisa acima de tudo na vida de Paulo. É a causa do Evangelho. É a causa do reino de Deus. Diante da causa do reino, se Paulo precisa passar e sofrer dor física, ele sofre. Se Paulo precisa vivenciar privações dificílimas, inclusive a se submeter a tantas viagens, naufrágios, e ficar náufrago em alto mar mais de um dia, se submeter a tudo isso, ele sofre. Se Paulo, ele tem que passar pela caminhada ministerial dele sofrendo traições de irmãos na fé, de compatriotas romanos, de judeus, e seja mais de quem for, ele sofre, porque tem algo que está para além de tudo que envolve as relações dele, que é a causa do Evangelho, a causa de Cristo Jesus. Se ele precisa se submeter a uma jornada em que ele não vai ter paz interior, de tamanha preocupação com as igrejas, com o povo de Deus, com as lideranças, com os discípulos, com os discipulados, e seja lá o que for envolvendo a igreja, ele passa, porque para além do desconforto, da falta de sono, da inquietação, da angústia, da preocupação, e bota espinho na carne ainda também aí, tem outros textos para a gente falar, ele passa, ele topa. Por quê? Porque existe algo que está para além de tudo aquilo que ele pode se submeter interiormente, que é a causa do reino de Deus, é a causa do Evangelho, é Jesus Cristo ressuscitado, como ele diz. Isso que Paulo aprendeu. Tem algo para além de toda circunstância, de toda dificuldade, de toda dor, seja ela qual for, que é a causa do reino de Deus. Eu aprendi, ele diz. E por fim ele diz, lá no finalzinho do texto de Filipenses agora, aquele que a gente estava no começo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, isso aqui não é slogan de caminhão. Amém? Não é slogan motivacional. Não é frase decorada de pregador coach. Isso aqui é Paulo falando que tudo ele pode sofrer, tudo ele pode padecer, tudo ele pode sofrer interiormente, exteriormente. Ele pode ser submetido à maior loucura que você imaginar na jornada dele. Tudo ele pode naquele que o fortalece. Tudo. Ele está seguro, ele está firme em Cristo Jesus, ele está alicerçado, como disse o nosso bom Jesus, num terreno que não é areia, é rocha. Ele está com os pés dele fincados de tal maneira, que ele não está preocupado se ele foi traído, se tem gente desleal, se tem gente maldosa, se tem gente perversa, se tem violência física, se tem tortura. Paulo está firme porque
tudo Ele pode naquele que o fortalece, meu irmão e minha irmã. Nada é maior que a causa que o Paulo sustenta e defende. Nada está em pé de igualdade com a preocupação última do apóstolo Paulo. Ele está disposto a tudo por causa da causa que ele defende. A causa do reino, o evangelho, Jesus, aquele que ele encontrou na estrada de Damasco. Mal sabia ele quantos naufrágios, quantos açoites, quantas varadas, quantas traições, que iam dizer que ele não pregava bem. Dá para imaginar um negócio desse? Nada é maior do que a causa que o Paulo defende. Irmão, irmã, a causa do reino é maior que tudo. Ela deve ser maior que tudo na minha vida, na sua vida. Infelizmente a gente sabe que a jornada não é um mar de rosas. Se você está vivendo na vida da comunhão do corpo de Cristo, nesse corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo, tem um bando de pecadores. Tem coisas chatas que acontecem. Tem coisas que vão te incomodar, que vão me incomodar. Tem coisa que vai fazer, puxa vida, não esperava isso, que chato, isso aconteceu mesmo. Tem. Mas nada é maior do que a causa. Por isso, irmão, irmã, não deixe que nenhum tipo de chateação, que nenhum tipo de tristeza, que nenhum tipo de ressentimento seja cultivado no seu coração. Vamos amadurecer, vamos crescer. Igreja, como eu disse, não é clubinho. Igreja não é um negócio que você troca assim, sabe, por 6 por meia dúzia e vai feira. Não é feira, não é varejo, não é praça de alimentação de shopping. A gente não está aqui para ter o nosso ego, sabe? Não, aqui a gente está sendo forjado, a gente está aprendendo do Evangelho, da Palavra de Deus, para a gente crescer, para a gente amadurecer. E quanto mais a gente amadurecer, quanto mais a gente avançar, a gente vai entender que a causa é maior do que todas as nossas circunstâncias que a gente pode viver e pode ter nessa jornada de fé. Especialmente aqui eu me refiro à comunidade. Eu queria ir para Mateus 10, 37, 39. Não tenho dúvida que é possível estabelecer uma ponte de contato entre Paulo, o que ele diz, o que ele escreve, e o ensino de Jesus. E olha o nosso mestre, o que ele diz. Mateus 10, 37 a 39. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem por minha causa, e só um parênteses aqui rapidinho, tá? A causa de Jesus não é ficar ajoelhado na igreja fazendo assim para Jesus, tá? É a causa de Jesus, o que Jesus representa, o que Ele é, as causas que Ele defende. Perdoar 70 vezes 7, dar outra face, amar os marginais desse mundo, se comprometer com a justiça do reino. Pode vir o Império Romano te pegar, te bater, te açoitar, não importa, é ficar ali na causa de Jesus, ser como Jesus de Nazaré. Quem acha a sua vida perderá, mas quem por minha causa perde a própria vida, a encontrará. Se você achou que tinha alguém, que não tinha ninguém assim com mais coragem, determinação, né, do que Paulo, Jesus aí. Qual que é a relação mais importante, mais constitutiva, as psicóloga que está ali, né? Mais constitutiva da nossa vida, se não é o filho
a filha, o pai, a mãe. Se você, perceba o seguinte, tá? Ele não está dizendo que você não tem que amar pai e mãe, não está dizendo que você não tem que honrar pai e mãe, você tem que amar, lógico que tem. Importantíssimo isso, valorizado por Jesus, né? Agora, quem ama pai ou mãe mais do que a minha causa, se eu amo a Anne, a minha família, a Aline, o Bartinho, meu cachorrinho lá, né, a nossa trupe, se eu amo eles mais do que Jesus, do que a causa de Jesus, do que a causa do reino de Deus, eu estou errado. Estou errado. Jesus e Paulo, eles relativizam todo tipo de vínculo, de apego, de amor que a gente pode constituir nessa vida. Para que o vínculo absoluto, concreto, contundente, a preocupação última, seja a causa. A causa. Se a Anne não vai ficar feliz porque ela não tem a bola nova da patrulha canina, porque eu não quero que ela seja consumista, ela que fique de bico. Lógico que eu estou exagerando aqui, vamos supor que aquela decisão fosse formar a constituição plena da Anne, para que ela não fosse de fato uma consumista de ficar lá querendo só comprar para ficar feliz a vida toda. Se é isso, meu irmão, a causa é maior do que a alegria momentânea que eu posso dar para uma filha de dar aquilo que ela quer. Não tem nada. O que vai ser maior que a causa do reino na nossa vida, irmão, irmã? Algo material? Não pode. Dor física, privações, traições, pressões interiores. Mensagem dessa noite é paulada. Meu Deus do céu. Estava meditando, pensando, falei, gente do céu, Senhor. A questão é simples. A gente acredita na causa do reino ou não? A gente acredita nesse negócio que a gente está fazendo? A gente acredita nesse nosso mestre? Ele é o nosso mestre? Ele é de fato o Senhor da nossa vida? Nós somos mesmo discípulos de Jesus de Nazaré? Ou não? Eu acho que é isso. A gente acredita, como dizem os jovens aí, né, Leozinho e Bibi? A gente acredita nessa parada aqui ou não acredita? A gente está engajado nisso, Júlia? A gente está comprometido com isso, com a causa? Ou na hora que alguém pisar no nosso calo, a gente vai ficar de bico e vai falar, ai, não sei não, viu? Irmão, irmã, precisamos aprender. Eu diria até que nem os nossos pecados, nem as nossas faltas são maiores do que a causa do reino de Deus. São maiores do que a causa do reino de Deus. É óbvio, né? Se o seu pastor está envolvido no caso do Banco Master lá, ganhando, ficando bilionário, pelo amor de Deus, sai da igreja, né, meu amigo? Não é disso que a gente está falando. O que eu estou dizendo para você, para nós aqui nessa noite, é o seguinte: as nossas oscilações, as nossas lutas, elas não são maiores do que a causa do reino de Deus. Continua firme, meu irmão. Você está fazendo CR, você está lutando, você está tentando, está caminhando, está lidando com você. Continua firme, a causa do reino é maior. Continua amando o teu próximo, continua sendo bondoso, continua perdoando, continua sendo generoso, continua deixando com que a causa do reino alimente a tua espiritualidade e faça você perseverar. Não deixe que nem a sua família seja maior do que a causa do reino. A causa do reino é maior do que seu esposo, do que sua esposa, do que seus filhos. Não estou dizendo que você abandonar a sua família, pelo amor de Deus, me entenda bem, mas a preocupação última é a causa do reino de Deus.
as nossas dificuldades relacionais, as traições que nós sofremos, como eu digo para o Claudomir, ele gosta de usar essa expressão, as bolas nas costas que nós tomamos, né? Nada disso é maior do que a causa do reino de Deus. Segue firme, continua, persevera. Ai, mas pastor, não me cumprimentaram na igreja. Meu irmão, a causa do reino de Deus é maior. A causa do reino de Deus. Ah, mas aquela irmã não me olhou torto. A causa do reino é maior. Os bens materiais não são maiores, o sofrimento não é maior. Os nossos problemas, meus irmãos e irmãs, mesmo como comunidade de fé, que a gente vai enfrentar ao longo dos anos, das décadas, nada disso é maior do que a causa do reino de Deus. Amém? Que nessa noite você volte para casa pensando, refletindo, discernindo. Qual é tua preocupação última? E minha oração é para que você, inspirado pelo Espírito de Cristo, possa ter como causa da sua vida a causa do reino. Amém?